Capítulo 18. Massacre. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. E o que acontece se eles ficarem fortes o suficiente para romper os limites de uma patente? Perguntou Noah. Eles estavam correndo por 30 minutos e gotas de suor apareceram no rosto de Noah, mas seu mestre parecia completamente bem e continuou a falar. Eles evoluem, ou simplificando, hibernam-se por um tempo e quando acordarem terão uma melhora em todas as suas habilidades naturais. Digamos, por exemplo, que um lobo de 4 olhos evolua. Sua classificação seria de Rank 2 devido ao seu corpo, mas também teria um ataque mental de Rank 1 que o tornará extremamente mais perigoso do que sua versão de Rank 1. Noah finalmente teve uma melhor compreensão do processo de evolução das bestas mágicas e não podia deixar de ter um pouco de inveja. Eles tinham apenas que comer e dormir para ficar mais fortes enquanto os humanos tinham que treinar sem parar apenas para dar pequenos passos em direção a um reino mais alto. Desta vez, William percebeu a expressão de seu discípulo e sorriu um pouco. Eu sei o que você está pensando, mas não se preocupe. Você verá as vantagens dos humanos quando lutar contra as bestas. Noah ficou surpreso, mas não entendeu completamente as palavras de seu mestre. Ele começou a concentrar sua mente na batalha iminente tentando antecipar o pior resultado possível. Eles correram por mais 20 minutos até chegarem a uma pequena colina. Lá William parou e pegou um saco de água de dentro de sua roupa. Ele passou o saco para Noah e disse com um rosto sério. Depois desta colina está o covil dos lobos. Há um total de 15 deles, então você deve tomar cuidado para não ficar cercado. Você vai sozinho enquanto eu estarei observando de perto se algo ruim acontecer. Lembre-se de todo o nosso treinamento e não seja mesquinho em usar a mana até que tenha uma compreensão completa de sua força. Descanse um pouco e depois vá, não se preocupe, você não estará em perigo. Noah ficou ainda mais sério ao ouvir essas palavras. Ele tomou um pequeno gole de água e sentou-se de pernas cruzadas no chão para estabilizar a respiração. Ele olhou dentro de seu mar de consciência, onde a forma fraca de algumas linhas estavam se formando no centro da esfera e verificou se ele estava em condições máximas. Não hesite, não cometa erros. Preste atenção em seus arredores. Apenas 15 lobos. Pensou Noah. Ele exalou com força e então se levantou, sua mente estava pronta e seu corpo não sentiu cansaço, não havia razão para perder mais tempo. Ele desembainhou seus sabres e começou a subir a colina prestando atenção em qualquer coisa que pudesse ser percebida por seus sentidos. Quando ele chegou ao topo, ele podia ver o covil de lobos do outro lado da colina. Os lobos tinham 3 metros de comprimento e 2 de altura, tinham 4 olhos grandes e afiados e peles amarelas. Um deles estava deitado no chão, aparentemente dormindo, enquanto os outros 5 estavam de guarda. Um lobo um pouco maior estava no centro da matilha, ele era provavelmente o alfa. Se eu avançar estarei completamente exposto, não há nenhuma maneira que eu possa pegá-los de surpresa, mas realmente parece não haver outra opção. Talvez se eu correr a toda velocidade descendo a colina e usando a mana eu possa acertar vários golpes em um deles. No entanto, será suficiente para matá-lo? E os outros 14? Por que o mestre não explica as coisas corretamente? Ele pensou um pouco mais, mas ele realmente não conseguia encontrar outras maneiras de obter uma vantagem sobre eles. Bem, se eu estragar tudo, o mestre vai vir e me salvar, então eu poderia muito bem ir com tudo. Aguçando sua mente, Noah se concentrou, e em seguida, saltou para baixo em direção ao covil. Ele aumentou sua velocidade com a mana nas pernas e cruzou seus sabres na frente dele. Ele foi rápido, um corpo de Rank 1 usando mana e descendo a ladeira atingiu uma velocidade explosiva. No entanto, Noah não parecia notar pois sua mente estava completamente focada em matar um lobo antes que eles pudessem cercá-lo. Em alguns suspiros de tempo, ele estava no fundo da colina com um dos lobos olhando para ele. Como se reconhecesse alguma forma de perigo,
começou a preparar um uivo para alertar os outros membros de seu bando. Antes que pudesse, no entanto, Noa saltou horizontalmente e cortou com força total em direção à cabeça do lobo. O sabre, fortalecido por mana, cortou o lobo horizontalmente de sua cabeça até metade de seu corpo como se fosse manteiga. O lobo estava morto. Mesmo Noa ficou atordoado por um segundo pela habilidade perfurante do estilo de sabre gêmeo, mas foi imediatamente forçado a sair de seu atordoamento vendo que os outros lobos acordados estavam prontos para dar o sinal de alerta. Ouvindo o uivo, Noa apressadamente tirou o sabre do cadáver e pulou para um dos que estavam uivando. Ele estava bem na frente dele antes mesmo de terminar o uivo e sem perder tempo ele cortou a cabeça do lobo. Mesmo usando menos mana do que a primeira vez ele ainda não sentiu quase nenhuma resistência do crânio, quando seu sabre perfurou através de seu cérebro. A luz nos olhos do lobo desapareceu quando ele morreu e isso deu um sinal a Noa que ele podia ir para o outro alvo. De repente, uma onda de choque atingiu seu mar de consciência, os 3 lobos acordados restantes atacaram juntos, a fim de pará-lo, assim eles poderiam acordar os outros membros do bando. O ataque foi como um som estridente dentro da mente de Noa, mas sua esfera nem sequer tremia ao ser atingida por ele. Tão fraco! Noa pensou enquanto ele saltava através da matilha cortando 2 lobos que estavam quase em suas pernas. 2 semicírculos de sangue foram criados no ar, enquanto os 2 sabres cortavam verticalmente as cabeças dos 2 lobos. Desta vez, Noa sentiu alguma resistência, pois usou ainda menos mana do que a última vez. Eu ainda posso usar ainda menos mana e conseguir cortar suas cabeças com a força do meu corpo. Faltam 11. O sangue continuou a fluir enquanto Noa se movia cortando as cabeças dos lobos na matilha até que um som estridente bem mais forte do que o anterior fez sua esfera mental tremer levemente. O lobo alfa estava olhando para ele com olhos venenosos, pois usou um ataque mental junto com os 7 lobos restantes. Noa sentiu um pouco de dor vindo de sua cabeça, mas foi tão suave comparado com o que lhe tinha passado que ele nem parou seu massacre. Ele usaria cada vez menos mana para lidar com os lobos, pois estimava a força de seu corpo e se movia muito rápido para que eles o cercassem. Se um lobo pulasse nele, ele cortaria ao meio com uma dupla barra vertical. Se viesse do seu lado ele giraria em torno de si mesmo para dar um golpe devastador. O ataque continuou até que apenas o lobo alfa permaneceu. Ele tinha um grande ferimento no pescoço já que ele conseguiu evitar um golpe certeiro em sua cabeça. Este é um pouco mais forte do que os outros, afinal, foi o único que se esquivou de um dos meus ataques, mesmo que por pouco. Bem, devo considerar que estou ficando cansado, então minha velocidade está diminuindo. Da próxima vez, eu devo mirar nos mais fortes primeiro. O lobo estava olhando para ele com raiva, mas agora havia medo em seus olhos. Noa lentamente se aproximou enquanto o lobo recuava, mas a ferida em seu pescoço era muito séria para curar por conta própria. O lobo tentou um ataque desesperado, pulando com a mandíbula aberta em direção a Noa. Ele viu as presas do lobo se fecharem e depois se esquivou para a direita, entregando um corte para cima no pescoço. O corpo do lobo alfa caiu no chão e sua cabeça decepada rolou por mais alguma distância. Depois de matar todos os 15 lobos, ele finalmente tinha confiança em sua habilidade. Capítulo 19. Ameaças. Noa respirou pesadamente. Agora que a batalha tinha acabado, ele estava sobrecarregado pelo cansaço do corpo. Mesmo que ele diminuísse a quantidade de mana conforme ia lutando, ele ainda quase não tinha mana sobrando. Ele constantemente usava mana em suas pernas para aumentar a velocidade e agilidade, e ainda usava um pouco em seus braços para ativar a habilidade perfurante do estilo de sabre gêmeo. Ele se sentou no chão sangrento para descansar um pouco e permitir que seus pontos de acupuntura reabastecessem a mana em seu corpo. Você fez um bom trabalho na primeira vez. William chegou por trás dele, sorrindo e carregando algumas flores em suas mãos. Então agora você sabe por que eu lhe disse que você teria se saído bem.
Noah acenou com a cabeça e em breve respondeu. Eu utilizo uma arte marcial de Rank 2, com apenas seus corpos de Rank 1 eles não tinham chances. William acenou com a cabeça. Sim. Artes marciais e feitiços mágicos são o que fazem dos humanos os soberanos do mundo. Uma arte marcial de Rank 2 pode danificar um corpo de Rank 3. O mesmo vale para um feitiço de Rank 1. É claro que, se você não tiver a quantidade e a qualidade correspondentes de mana, você não será capaz de usar totalmente o potencial das técnicas e você será fortemente limitado em seu uso. Noah revisou a batalha em sua mente enquanto esperava seu corpo se recuperar. De fato, usei muita mana durante a batalha e nenhum dos lobos conseguiu acompanhar minha velocidade, então foi uma batalha unilateral. Mas eu poderia ficar sem mana, se o inimigo continuasse me evitando e isso se considerar meu oponente sendo uma besta mágica. Contra um cultivador com a mesma arte marcial que a minha, como as coisas iriam? Ele não gostou da resposta que encontrou. Os limites de ter mana limitada eram evidentes. William balançou a cabeça, ele podia vagamente entender o que seu discípulo estava pensando. Você não parece perceber que nenhuma outra criança da sua idade pode massacrar um bando de bestas de Rank 1 sem sequer se machucar. É mesmo, quase esqueci que tenho 11 anos. Ele realmente esqueceu sua idade nesse mundo por um momento. Sua moral foi levantada um pouco. A dupla esperou por 10 minutos antes de Noah sinalizar que estava descansado e que poderiam voltar. Quando puderam ver o portão principal da mansão Balvan, William se aproximou de Noah e falou com voz baixa. Acredito que os pontos de acupuntura vão parar de funcionar em breve, e então vão estar prontos para o segundo treinamento. Depois que você entrar no segundo ciclo eu vou deixar você assumir as missões de guarda. Dentro do prédio dos guardas, numa mesa no pátio, 5 homens e uma criança sentaram-se num círculo lendo um papel em suas mãos. O garoto era, é claro, Noah. Ele estava usando um terno preto de ginástica com 2 sabres amarrados nas costas dentro de suas respectivas bainhas e seu cabelo preto foi penteado em um simples rabo de cavalo que caiu pelas suas costas. 6 meses se passaram desde sua luta com os lobos de 4 olhos e além de ter 11 anos, ele também passou pelo segundo treinamento. Ele ainda era pequeno desde que seu corpo ainda estava em crescimento, mas seu corpo parecia excepcionalmente resistente com músculos distintos levemente salientes no seu pequeno corpo. Mesmo que agora eu esteja no segundo ciclo pelo mesmo tempo que estive no primeiro, meus pontos de acupuntura ainda estão funcionando a toda velocidade. Meu corpo deve estar no nível intermediário do primeiro rank agora. Ele pensou antes de se concentrar novamente na folha em suas mãos. Escrito nela havia a descrição de uma missão e a razão para este grupo de guardas se reunirem. Vila Lilum 5 dias de viagem a cavalo indo para o sul pedido de ajuda devido a ataques contínuos de aranhas gigantes, presumivelmente um ninho de aranhas de ferro está dentro de uma caverna nas proximidades. A missão consiste em encontrar e destruir o ninho. Noah tirou os olhos do papel e olhou para os rostos franzidos de seus companheiros, para esta missão e esperou que seu capitão do grupo explicasse mais. O capitão do grupo se chamava Manson, e era um membro sênior dos guardas no círculo externo. Ele era um homem alto na casa dos 50 anos, com uma longa barba preta e cabelos ruivos curtos. Sua arma escolhida era um grande machado de 2 mãos. Manson estava esperando que todos terminassem sua leitura antes de acenar quando notou as outras 5 pessoas olhando para ele. Primeiro, você deve saber que a Aranha de Ferro é uma besta mágica de Rank 2, e além de um corpo realmente duro, ela não tem nenhuma habilidade notável. O único problema é que eles se reproduzem a uma velocidade muito rápida, para que seu ninho provavelmente seja preenchido com recém-nascidos de Rank 1. Vamos tomar a abordagem clássica para a missão: chegar à aldeia, encontrar pistas sobre o ninho, matar pouco a pouco sua população. Alguma pergunta? Ninguém parecia ter alguma objeção até que um guarda do grupo se levantou e apontou para Noah. Ele tinha apenas um olho e uma cicatriz profunda na cavidade onde deveria estar o outro olho.
Ele era um pouco mais baixo que Manson e era careca com uma barba curta. No entanto, mesmo sendo muito alto, ele também era muito gordo e suado. Só tenho uma pergunta, Manson. Por que devemos levar uma criança conosco? Alguns dos outros guardas pareciam interessados em Manson responder e acenaram para indicar que tinham a mesma dúvida. Noah nem olhou para o gordo enquanto esperava a resposta do capitão. O vice-capitão atestou por ele, então ele pode nos ajudar. E Balor, quando esta missão começar você deve se referir a mim como capitão. Manson respondeu calmamente, mas quando ouviu a palavra ajudar, o gordo Balor explodiu em risos. Esta foi boa, capitão. Você poderia ter dito que parte da missão era cuidar desse garoto porque sua mãe estava ocupada servindo o círculo interno. Enquanto ele disse isso, ele se aproximou de Noah para colocar o braço em volta do pescoço. Não se preocupe, criança, nós vamos cuidar bem de você, e talvez você possa me fazer conhecer sua mãe em troca. Balor parou de falar, ou para dizer melhor, ele teve que parar de falar. Um sabre apontou para o olho esquerdo e o garoto que ele estava tentando abraçar com o braço direito desapareceu. Uma ameaça soou do lado esquerdo. Tente me tocar, seu porco gordo, e eu vou te deixar cego. Noah estava olhando para ele com olhos frios. A frieza que ele estava emanando foi intensificada por sua energia mental agora extraordinária, que causou pressão na mente de Balor. Assim suas pernas ficaram moles e ele se ajoelhou no chão. No entanto, o sabre sempre seguiu seu olho restante como se fosse atraído por ele. Noah ficava olhando para ele aplicando pressão mental na mente do guarda. Então ele moveu o sabre em direção ao guarda impotente e o retirou apenas quando estava prestes a cortá-lo. Depois disso, Noah sentou-se na mesa como se nada tivesse acontecido.